Olá, mãe! Nosso papo hoje vai estar baseado em Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que não vemos, é porque o aguardamos com perseverança. Aguarda aí, vamos conversar sobre frustração e expectativas. Até daqui a pouco. Olá, mãe. Estávamos aqui conversando, aquele papo de mãe mesmo, sobre expectativa. Porque normalmente, quando a gente vai ser mãe, mesmo que não seja o primeiro, né? Às vezes é o segundo, a gente tem muitas expectativas. E ao longo do tempo, algumas expectativas acontecem e outras se frustram. Verdade. Não é verdade? Verdade. Eu passei por essa situação. No meu segundo filho, eu tive um descolamento de placenta, na 26ª para 27ª semana. E internei, mas não nasceu. Eu acho que a minha mãe sofreu muito mais do que eu, né? Porque eu acho que mãe sofre muito mais do que a gente. Mas também foi muito frustrante, porque o meu filho pedia muito. Ele pedia muito um irmão. E você trabalhar com essa frustração só com Deus. E é legal, né, Mônica, que a gente vê aí na infância que tem frustrações. Expectativa, como é que era? O que você esperava desse bebê que não nasceu, mas também você teve um que nasceu? Pois é, como meu filho pedia muito o irmão, era aquele companheiro que ele tinha, porque eu morava muito longe da minha mãe, sempre trabalhei muito, né? E aí ele sentia muita falta de ter alguém para brincar com ele, ter um companheiro. E para ele também foi muito duro, né? Trabalhar com ele. Eu lembro muito que na época todo mundo dizia: Mônica, diz que virou uma estrelinha. Eu falei: não, gente, ele tem que vivenciar o que está acontecendo. Então eu conversei com ele, a gente teve que enterrar o Gabriel. Ele foi no velório e vivenciou tudo aquilo, de entender que nem sempre aquilo que a gente sonha vai acontecer, né? E quando veio a Maria Valentina, foi uma outra expectativa, né? Ele vivenciou aquilo, ele curtiu muito. Foi uma gravidez que não foi uma gravidez planejada, não foi algo esperado, porque eu realmente, como foi muito frustrante, realmente foi muito triste aquilo que eu vi, eu não queria mais ter outro filho. E é interessante também, né? Porque quando a gente engravida, a gente pensa na carinha do bebê, a gente pensa no que ele vai ser quando crescer, né? E quando ele vem, muitas vezes não é aquilo que a gente espera. E eu tenho uma amiga que foi um sentimento muito legal com ela, porque depois que passou, claro, porque eu vi o bebê nascer, vi que o bebê era bonitinho, mas depois foi um momento em que esse bebê ficou muito feio. E ela angustiou, né? Ela ficou angustiada com aquilo, e é normal. Tem outras frustrações? Isso é interessante, né? Porque, assim, tem o desconhecido, que é quando a gente não conhece a carinha, né? A gravidez é assim, né? A gente é a nossa referência do desconhecido que vai vir. Mas à medida que as crianças vão crescendo também, é curioso, porque a gente vai colocando as nossas expectativas nela. E isso é difícil, porque eu me lembro que a minha mãe toca piano. E ela queria muito que eu tocasse piano. Camila vai tocar piano. E me colocou na aula, e aquilo, colocava aquela expectativa em mim. E eu fiz uns 10 anos de piano, desprovida de dom. Eu não toco nem parabéns para vocês. Então a expectativa dela virou uma frustração. E a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente faz achando que é o melhor para o filho, né? E aquilo às vezes causa uma frustração não só na mãe, na gente, como no filho. Graças a Deus eu não fiquei traumatizada, porque o meu psicólogo Jesus é muito forte. Mas é uma batalha. E os filhos, né? Como que a gente passa por isso e às vezes a gente tem até que disfarçar. Tia Ângela vai lembrar disso uma vez, a minha filha mais velha, estudar com a neta dela. Ia ter uma peça de teatro linda na escola, era Linda Rosa Juvenil. Aí todas as crianças da turma queriam ser Linda Rosa. E eu, claro que eu imaginei que a Sofia ia ser Linda Rosa, porque eu jamais não ia querer ser Linda Rosa. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, veio o papel da escola e assim, só 2 crianças que não queriam ser Linda Rosa, queriam ser a bruxa. A minha neta? A neta dele é a minha filha, É verdade. Foi assim, uma faca no peito. Eu fiquei desfigurada, né? Aí foi até um processo, porque primeiro que a gente não queria deixar nossas
filhas serem a bruxa. Nossa, né, minha filha, a neta dela. Podia ser qualquer coisa, podia não ser a princesa, podia ser a árvore, não podia ser a bruxa. Então acabou não sendo. Mas assim, às vezes a gente tem que se policiar, né? Porque os nossos filhos, elas não vão ser sempre princesa, por mais que a gente queira. Verdade. E Camila, você me fez lembrar, porque na minha faixa etária era obrigado a aprender piano. Se na sua era esperado, na minha era obrigado. E eu, como sempre fui muito descolada, eu queria violão. E violão na minha faixa etária era coisa de malandro, né? Não era coisa de gente boa. E eu acabei aprendendo violão e também não toco nem parabéns. Não, e o meu problema não, né? Que eu não vou repetir o erro, mas eu viajei ano passado e quando eu cheguei, fiquei uns 10 dias fora e minha mãe e meu pai deram de presente para minhas filhas um piano. Quem sabe não vai vir nessa geração, né? Enfim, elas estão fazendo aula uma vez por semana, mas de forma bem leve, sem cobrança, e cada uma no seu momento. E aí a gente cresce, filho cresce, né? Cresce, e vai vir a adolescência, né? E aí eu tô nessa fase, e passei por essa fase também. A adolescência para mim foi muito engraçada, porque eu sempre fui muito novidadeira. E eu sempre gostei meio do bicho grilo mesmo, assim, eu estava em todas as vibes, assim, né? E aí eu lembro que meu pai, eu gostava muito de capoeira, reggae, essas coisas meio mais para bicho grilo mesmo. E aí eu falava assim, eu quero fazer capoeira, e mamãe nunca deixou fazer capoeira, né? Não, capoeira não, você faz qualquer coisa, coisa de malandro, tatuagem de jeito nenhum e tal. E eu falava, não, mas quando eu tiver 18 anos eu vou fazer capoeira, eu vou fazer aquela coisa de adolescente mesmo, que quer ir contra, né? E hoje eu vivo a adolescência, 2 lá em casa. Uma que vai para o estudo, que a gente tem que falar assim, Ana, menos, minha filha, é uma rebeldia porque ela tem uma coisa muito forte de ser uma coisa de muito centro, e aí isso acaba sendo uma rebeldia porque você vai querendo colocar, inserir para ela o equilíbrio. Eu falo, minha filha, tudo é equilíbrio, né? E o outro que é mais ou menos o meu estilo, né? Que adora a vida é uma festa. Então, a adolescência é um momento muito difícil para a mãe, e eu vou te falar, tia, que para mim, eu sou agraciada pelo grupo de mães, porque eu estou tendo uma sabedoria que eu acho que sozinha eu não teria. Então, eu vejo a adolescência dos meus filhos, eu muito tranquila para passar, preocupada sim, por dentro, mas muito tranquila para passar os critérios que eu tenho passado para os meus filhos. Então, eu acho que quando a gente vê essa rebeldia do adolescente, por exemplo, o outro dia chegou com um brinco na orelha, e eu tinha falado para ele, meu filho, não põe brinco. É tão ruim você colocar um brinco, você vai estar com 15 anos, isso é legal agora, mas daqui a pouco isso pode vir. E aí eu ri porque ele está com uma namoradinha, ele falou assim, eu falei, você vai ser apresentado quando para o seu sogro? Ele falou bem assim, não, quando meu brinco quer dizer que eu posso tirar, mas que hipocrisia é essa, ué? Então aqui em casa você pode usar o brinco com o sogro, você vai tirar? Então você vê que o próprio adolescente, ele tem essas coisas o novo para eles é legal, mas eles também têm aquele preconceito dentro do corpo deles, assim, do organismo deles, né? Então é interessante da mãe ficar sempre bem tranquila, né? Acho que é uma fase e que vai passar. E é interessante essa história do brinco, que você vê que o Hugo, seu filho, ele estava com um certo receio da expectativa que o sogro tem nele. Exatamente. É a questão da expectativa e frustração, tanto que ele está esperando o brinco cicatrizar. E é interessante isso, porque ser mãe é frequentar a academia da frustração. Exatamente. Não é verdade? Porque a gente entra com toda expectativa em cima dos filhos, muitas vezes de algo que nós não realizamos conosco, quem não foi bailarina, que é um filho bailarino, né? Quer dizer, cada um tem a sua expectativa. Mas filho cresce. Né? Enquanto eles estão pequenos, a gente tem controle, mas tem um momento que a gente não tem controle mais. Perde, né? E assim, filho adulto, né? Filho adulto a gente tem que ter uma expectativa bem realista, né? Porque eles já estão com a personalidade formada, né? Tem a vida deles. Eu acho que o nosso papel como mãe é quando os filhos são crianças, adolescentes, tornou-se adulto, a gente reza, né? Pode até dar um conselho, se pedir, mas a gente tem que ter muito bom senso. Eu acho que o nosso papel mesmo forte é quando eles são pequenos, né? Colocando limites, regras, né? Mostrando, dando autonomia, dando responsabilidade para criá-los bem, né? Eu acho que fazendo o nosso papel bem, eles provavelmente serão adultos realizados, né? Ou não, né? Mas assim, a gente fez a nossa parte, né? Eu falo, Tânia, lá em casa, com filho adulto, eu falo que minha mãe e meu pai são minha âncora. Né? Assim, eu tenho pai e mãe bem presentes, vocês com são certeza. mães, todas aqui somos mães muito presentes. Então eu acho que nessa fase adulta,
Meu pai pouco se interfere na minha vida pessoal, meu pai e minha mãe. Então, eu acho muito importante a gente saber até onde a gente entra, até onde a gente sai. Eu sempre falo isso, que depois que vem uma segunda família dentro do adulto, ou quando eles já estão na sua formação profissional, a gente tem que ser a âncora, né? Aquela pessoa que está ali aberta para o que precisar. Saber ouvir, né? Saber ouvir, muitas das vezes, é só ouvir. Muitas das vezes o filho só quer falar, ele não quer opinião. Porque ali ele tem um porto seguro. Né? Então, muitas das vezes, quando a mãe começa a interferir muito, ela acaba, de certa forma, perdendo um pouco o seu filho, né? Eu tenho 2 filhas casadas, né? E elas perguntam, me pedem opinião, né? E eu falo, é o que eu penso, mas faz o que você acha, né? E então, aí, o papel é justamente esse. A gente não consegue tomar decisões por eles, mas a gente consegue estar junto quando eles precisarem. Vamos pedir ao Senhor agora esse discernimento? Eu queria mesmo pedir a Deus. Enquanto a gente conversava, eu ia vendo o filme da vida dos meus filhos e o meu papel de mãe. Que o Senhor possa orientar mesmo cada mãe nesse ciclo da vida. Para as mães hoje que têm filhos pequenos, que Deus mesmo traga todo o conforto, todo o discernimento, que às vezes os problemas não são tão grandes, mas que a gente precisa de criar uma boa base sólida. Senhor, venha em socorro dessas mães. Num mundo tão difícil como o que nós estamos vivendo, Senhor, dai-nos a graça de dar uma infância sadia para os nossos filhos e netos. Que a gente possa escolher junto com eles, mas já bem no sentido de guiar mesmo, que o Senhor seja o nosso guia. Na adolescência, que nós sabemos que é um momento tão traumático para os filhos e para os pais. Que a rebeldia seja canalizada para o bem. Venha, Senhor, em socorro dessas famílias. E com os filhos adultos, dai-nos a graça, Senhor, de calarmos a boca e falarmos quando for o momento. Que nós possamos conduzir as nossas famílias, não para o que eu quero, mas para que eles possam descobrir o seu propósito, Senhor, na vida de cada um. Amém? Amém. Amém. Nós Você gostou? Quem gostou, né, tia? Que faz? Curte, compartilha. E nós já te convidamos, para quem ainda não fez, a se inscrever no nosso canal Mães que Oram pelos Filhos Oficial e viver junto com a gente essa experiência de maternidade, de oração e de ser uma mãe que ora. Acima de tudo, nós te convidamos a ser uma mãe que ora pelos filhos e pelas famílias. Ok? Até o próximo. Até mais.